E Deus falou muito comigo, eu espero que fale com você também. Eu quero falar sobre os segredos da vida abundante. João capítulo 10, versículo 10, fala assim que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Com base nessa verdade bíblica, a palavra de hoje tem dois objetivos. A primeira, queridos, é apresentar a obra da redenção e a necessidade dessa realidade convergir para uma vida abundante. Então, através dos versículos, nós vamos relembrar a obra da redenção e a necessidade dessa redenção, dessa salvação em Cristo Jesus, convergir em uma vida abundante. Espera aí, pastor. Quer dizer que eu posso ter convicção da minha salvação e ainda assim não viver uma vida abundante? É uma realidade de algumas pessoas. E aí nós precisamos entender como fazer convergir essa poderosa salvação para que possamos ter vida abundante, aquela que Deus deseja que nós venhamos viver aqui, queridos, aqui na terra e como um pedacinho do céu. E quando estarmos com Ele para sempre, viveremos assim por toda a eternidade. E o segundo objetivo dessa palavra é compreender que vida abundante está associada às escolhas certas no nosso cotidiano. Nós podemos ter convicção da nossa fé, confessar Jesus como Salvador, mas a vida abundante está associada às escolhas certas que nós fazemos. Essas escolhas vão fazer toda a diferença em nossas vidas. Então, que seja uma oportunidade para que a igreja, eu, você, nós possamos refletir se de fato, na nossa vida cotidiana, temos feito as escolhas certas, a ponto de vivermos uma vida abundante em Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu quero iniciar dizendo como o texto de João 10:10 disse: Jesus, Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E aí talvez a humanidade pergunte, como eu consigo ter vida em abundância? Como Jesus veio trazer essa vida em abundância para a gente? Através da obra da redenção. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Transformadora. E ela traz uma instrução importante. Vamos ler alguns versículos do 12 até o 18, porque ele vai embasar toda a minha palavra introdutória. A palavra do Senhor, em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, inclusive os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que vejo sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte
reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida por conta de Jesus Cristo. Esse texto, queridos, nos mostra um grande resumo da fé cristã. Assim como pelo pecado de um único homem, Adão, ao desobedecer, o pecado entrou na humanidade, e ali é o conhecimento do mal, e tudo aquilo que o mal pode trazer consigo. A obra da redenção envolve a entrega de um único homem, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, que traz a humanidade, queridos, caída. Porque se nós percebermos bem a nossa vida, queridos, não somos bons. Se percebermos bem a nossa vida, não andaremos nos trilhos por nós mesmos. Porque talvez numa temporada boa, ou quando as coisas estão indo a nosso favor, nós sigamos. Mas numa temporada difícil, quando as coisas não estão a nosso favor, nós somos muito tendenciosos a dar um passo atrás. Nós somos muito tendenciosos a nos deixar levar pelo instinto humano, que a Bíblia caracteriza em Gálatas capítulo 5, como as obras da carne. Mas quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, e na sua infinita misericórdia, quando a Bíblia diz a dádiva de Deus, quando ela veio a nós, ela veio exatamente para nos trazer a oportunidade de sermos restaurados, justificados, por meio do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Por isso que nós nunca nos esquecemos do que Jesus fez na cruz, da sua entrega, do seu amor por nós. Por isso que nós sempre falamos que Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que entregou seu único filho, porque, queridos, a verdade é que a única possibilidade para que pudéssemos ter vida abundante foi a entrega de Jesus Cristo naquela cruz, nos oportunizando, queridos, vida eterna, vida abundante, por meio de Jesus Cristo. Um dia, todo ser humano precisará escutar essa palavra. Um dia, todo ser humano precisará se dobrar diante dessa palavra. Porque, queridos, o que Jesus fez por nós é o que nós mais precisávamos. Talvez não tenha mudado a realidade da natureza humana, mas nos justificou juntamente com Cristo, por meio da fé. Que vida abundante que Deus veio nos trazer. Inicialmente, vida, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Vida, porque estávamos sujeitos e cada vez mais à realidade da natureza humana. Mas Jesus se entregou. E como conseguimos receber essa vida? Andamos um pouquinho mais agora, Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Percebe aqui, queridos, que a atitude de Jesus, para que possamos ter vida abundante, ela já começa nos orientando à necessidade de tomarmos decisão, de fazermos escolhas. E a primeira escolha que todo ser humano precisa fazer, queridos, para que tenha vida abundante, é, primeiro, como o texto diz, volta no versículo 9 na tela, por favor, de Romanos 10, diz assim, olha, se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor. Primeira escolha que você tem que fazer, queridos, é declarar com a sua boca que Jesus é Senhor. E continuando,
e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Uma declaração de fé, uma confissão e um crer que está sustentado com uma vida diária, é o que nos garante salvação. Todo ser humano, queridos, precisa um dia estar diante de Deus e declarar que Ele é Senhor. E precisa ressignificar o seu coração e dizer: eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei com Ele, e reinaremos por toda a eternidade. Este é o evangelho puro e simples. Esta é a vida abundante que Deus, queridos, tem para mim e para você, e ela vem por meio da fé. Se você está aqui me ouvindo nessa noite, queridos, e talvez nunca tenha feito uma declaração de fé, é importante que você tome essa decisão e declare com seus lábios, e creia com seu coração, e depois disso tenha total convicção de que você recebeu pela fé a salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer, queridos, que mesmo crendo de todo o nosso coração, nós podemos incorrer no erro de não vivermos vida abundante. Eu quero repetir. Mesmo crendo de todo o coração, podemos incorrer no erro de não vivermos vida abundante, dependendo das escolhas que fizermos. Um dos segredos da vida abundante é fazermos as escolhas certas. Ninguém poderá decidir isso por nós. Queridos, quem lhes transmite essa mensagem vivenciou essa prática. Eu me converti aos 14 anos, o pastor Aguinaldo fez meu batismo aos 16, 3 de dezembro de 2006, num seminário aqui que o pastor fazia de 3 dias, lembra, pastor? Sexta, sábado, domingo. Era a missionária Nelise que estava aqui. E eu fui impactado com o poder de Deus de uma forma tremenda. Fui marcado pelo amor de Deus. E a partir de então, queridos, fui começando a construir a minha vida de fé em fé com Jesus. Mas mesmo crendo, e mesmo tendo uma experiência de fé, e tendo certeza da minha salvação, porque, queridos, eu nunca duvidei dos ensinamentos que eu recebi de Jesus, mas por diversas fases da minha vida, eu percebi que eu não estava vivendo vida abundante. Por diversas vezes da minha vida, eu percebi que eu não conseguia viver vida abundante em algumas áreas da minha vida. E, lógico que depois de anos de experiência, não tantos, porque ainda sou novo, mas digamos assim, nesses 16 anos de caminhada com Cristo, a gente vai aprendendo que as escolhas que nós fazemos farão toda a diferença na nossa vida. A confissão de fé e a nossa poderosa salvação, queridos, ela é garantia de vida eterna. Não há mais condenação. A Bíblia diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo temos garantia de vida eterna. Mas aqui, queridos, para que tenhamos vida abundante, precisamos fazer as escolhas certas. Precisamos aprender a dirigir o nosso coração de tal maneira que venhamos escolher os valores, os princípios do reino de Deus para a gente. Por isso, queridos, que a vida cristã envolve oração. Por isso que a vida cristã envolve leitura da palavra de Deus. Por isso que vida cristã envolve adoração, jejum, comprometimento com a obra de Deus, porque nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa salvação, deixando para trás coisas que nos impedem de viver vida abundante, e olhando para Cristo, seguimos em frente, fortalecidos e a cada vez mais apegados ao Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos fazer escolhas. Ninguém pode
decidir por nós. Você fala com o seu irmão assim, ó, ninguém pode decidir por você. Fala com ele, fala com ele. Ninguém. Queridos, depois que a gente atinge a maioridade, nós vamos percebendo que por mais que os nossos pais tenham grande influência sobre nós, eles não poderão decidir por nós. E é até saudável isso, sabia? Porque não é bom que um pai decida tudo para os filhos, porque ele nunca, ou ela nunca vai um dia ter a convicção, porque quando chegam as situações que você tem que tomar uma decisão, tem vezes, e os mais experientes sabem muito bem disso, que a gente fica meio trêmulo, é ou não é? Nossa, tem que decidir. Tomar decisão não é uma tarefa fácil, né? É incrível que no aconselhamento cristão, é interessante que muitas vezes as pessoas chegam a nós perguntando assim, o que devo fazer? É incrível isso. E uma das coisas que eu aprendi muito novo ainda lá no seminário, é que dentro de um ambiente de aconselhamento, nós nunca decidimos para o outro. Porque se nós decidimos, nos tornamos responsáveis. E cada ser humano precisa aprender a ser responsável pelas suas próprias decisões. Já viu pessoas que às vezes falham? Ah, mas eu só falhei por causa de fulano, por causa de ciclano, porque aconteceu isso, e quer justificar, né? E não precisa. A gente está na lida para viver experiências e aprender com elas. Se eu falhei hoje, na minha decisão, a minha posição é assumir as responsabilidades, as consequências. Mas se a minha decisão também foi boa e produtiva, eu vou colher os frutos do amanhã. Mas decidir ter vida abundante depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós em nossa vida cotidiana. No aconselhamento, nós apresentamos caminhos bíblicos que podem orientar uma decisão. Nós apresentamos perguntas poderosas que podem abrir o entendimento para que decisões possam ser tomadas, mas é importante que individualmente, cada pessoa tome as suas decisões. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais as escolhas ou decisões você tem tomado na sua vida? Você tem vivido vida abundante com as escolhas que você tem tomado? É algo que nós precisamos refletir, queridos. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos fazer escolhas. E é importante que nós entendamos que nem toda escolha é pecado, gente. Mas existem escolhas que, apesar de não ser pecado, se tornam um peso em nossas vidas, que nos faz caminhar de maneira vagarosa, lenta, uma vida difícil de carregar. São os fardos pesados, apesar da poderosa salvação em Cristo. Vamos carregando fardos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o que está aqui, queridos? Olha lá. Todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Queridos, aqui nós percebemos que existe uma distinção, né? Porque o termo, pode voltar aqui o texto, por favor. O termo "e", ele complementa o que foi dito. Então, olha só. Livremo-nos de todo peso.
Peso esse que nos torna vagarosos. E do pecado, que nos atrapalha. Ou seja, existe o peso, existe o pecado. Enquanto cristãos, nós corremos do pecado. Porque nós queremos agradar a Deus, né? Somos santos, lutando contra o pecado. Mas muitas vezes, incorremos no erro de esquecer dos pesos. E os pesos que nos tornam vagarosos são as decisões ou as escolhas que fazemos que podem nos impedir a caminhada, a seguir em frente. E decidir, escolher, queridos, é algo, como eu já disse, muito desafiador. E está muito relacionado também com a nossa cultura familiar. Está muito relacionado com a nossa vivência. Por isso que ninguém tem o direito de apontar o dedo para o outro. Por isso que ninguém tem o direito de acusar o outro. Por isso que Jesus, quando se depara com aquela mulher e aqueles homens queriam que ele tomasse uma decisão, porque uma mulher pega em adultério tinha que ser apedrejada. Jesus, com autoridade, ele fala com aqueles homens calmamente: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não tinha um que pudesse fazer aquilo. Apenas Jesus, mas ele decidiu não fazer. Nós percebemos aqui, queridos, que nenhum ser humano, nenhuma pessoa tem o direito de acusar, de apontar, mas tem a capacidade, como Tiago capítulo 5, versículo 20 diz, de estender as mãos para levantar aquele que está em pecado, caído, porque esse encobrirá uma multidão de pecados. Porque as escolhas decidem a nossa vida e elas são influenciadas pelo que nós vivemos. Muitas vezes, dentro de nossa cultura familiar, nós aprendemos coisas ou diante dos traumas que nós vivenciamos na nossa vida, nós passamos a ter parâmetros diferentes, e muitas vezes parâmetros esses que não devem conduzir uma vida saudável. Por isso é difícil, e aí eu quero deixar uma dica de oração. Talvez seja interessante ao orarmos, pedirmos ao Senhor que abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a vida na ótica dele, na maneira que ele enxerga, para que não haja nenhuma interrupção, para que não haja nada que possa tornar turva a nossa visão em relação ao reino. Nós percebemos claramente na vida de Saulo, quando um perseguidor da igreja, ele fazia aquilo com autoridade, porque os ensinamentos recebidos de Gamaliel e todos os demais que contribuíram para a sua formação judaica, o levavam a uma direção que deveria lutar contra os cristãos. Mas um dia, apesar de sua cultura dizer uma coisa, ele teve um encontro com Jesus e a sua visão foi restaurada. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi totalmente o quê? Restaurado, e de uma forma assim, milagrosa, ele perde a visão, e logo após o encontro com Ananias, a Bíblia diz que ele volta a enxergar. É como se nós precisássemos viver uma transformação da nossa visão, para que possamos enxergar a vida como Deus a enxerga. E aí, queridos, eu fiquei pensando assim, quando Deus me trouxe esse tema, que tanto de coisa que eu poderia trazer em relação a fazer as escolhas certas, porque a gente tem que escolher muita coisa. Então eu decidi fazer aqui, esboçar um sermão com 3 escolhas, que fazem sentido para mim, eu espero que faça sentido para você também, deixando como conselhos práticos, para que nós possamos viver uma vida abundante. E a primeira coisa que eu quero dizer, queridos, baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o
texto diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Nesse texto nós percebemos, queridos, que precisamos fazer as escolhas certas. Eu quero direcionar uma escolha. Escolha as melhores abordagens tecnológicas, de forma a viver livre. Quando eu falo uma abordagem tecnológica, eu quero falar de muitas coisas. Tudo que envolve tecnologia. E a igreja precisa estar ciente disso. Tecnologia não é pecado. Tecnologia é bênção. Se usada de forma correta e adequada, facilita e muito a nossa vida. Que talvez estávamos distantes da nossa família e agora nos aproxima. Gente de longe. Nós conseguimos compartilhar, conversar. Não precisa mais daquela carta de dias e dias. Não é mesmo? Que era encaminhada para chegar. Agora a tecnologia encurtou, né? As pessoas não estão mais sozinhas, se sentem agora conectadas, nem que seja com aquela série nova, né? Envolvidos com aquele novo filme. A música, ela pode chegar com um tom gostoso, eu posso escutar ela às vezes que eu quiser, não é só na hora da rádio não, né? Eu tenho que correr lá na rádio para escutar a música, porque se ela passou, não vai passar de novo. Agora não. Agora você volta quantas vezes você quiser. Mas eu quero dizer uma coisa: se nós não aprendermos, queridos, a fazer a abordagem tecnológica correta em nossa vida, podemos viver de uma forma que não é uma vida abundante. Se nós decidimos por optar, por exemplo, por músicas, e não soubermos escolher as músicas que vão compor o que vamos ouvir, isso pode nos trazer uma influência gigante. E aí eu fui pesquisar alguns artigos. Eu peguei um lá da Universidade Estadual de Maringá, e quando você analisa ele, verifica os resultados, ele vai dizer assim, olha, que os estudos da Universidade Estadual de Maringá apontaram que a música, de fato, exerce grande influência no comportamento do indivíduo. Então, eu não vou discutir se é pecado ou não é pecado escutar uma música ou outra, mas eu vou discutir que pode se tornar um peso na minha vida as músicas que eu vou escutar, que eu vou ouvir. Elas podem dirigir a minha vida a adorar a Deus, viver de forma plena, ou ela pode me induzir a tantos comportamentos e atitudes inadequadas. Pode fazer com que minhas emoções direcionem sentimentos que não são aqueles que Deus gostaria que estivessem em mim. Se a música, ela pode influenciar a minha vida, eu vou escolher as melhores músicas. Ah, queridos, mais do que isso, se eu quero um nível de intimidade maior com o Espírito Santo, eu vou escolher as músicas que adoram ao Senhor e que me aproximam dele. Gente, cada um tem seu gosto musical. Isso é maravilhoso, né? Porque isso aí nos mostra a multiforme graça de Deus, porque Ele fez pessoas diferentes, isso é bom demais. Mas nós podemos e sabemos bem que tem músicas que escutamos que não nos faz bem. E não nos conduzem a caminhos bons. Já outros, começar pela manhã, escutando aquelas canções de adoração, por exemplo, ao Senhor, nos faz começar bem o dia, não é? Então, queridos, perceba que nós podemos escolher. E isso vai dizer se vamos viver bem ou não. Não sei se a igreja se lembra da época do encontro face a face, lembra? Eu tenho a playlist salva no meu celular. E esses últimos dias eu só estou querendo acordar escutando essas canções. Então eu vou lá, clico e junto a ti. Eu só quero te encontrar, Jesus.
E aquilo, queridos, parece que faz jorrar no meu interior uma torrente de águas, e eu só quero Jesus, eu só quero estar ali orando, adorando e buscando ao Senhor, porque é algo que é inexplicável. Mas perceba que eu preciso escolher. Assim como eu preciso escolher as séries que eu vou ver. Assim como eu preciso escolher as redes sociais que eu vou interagir, o que eu vou interagir, com quem eu vou interagir. E esse é um desafio de todos nós. Mas o que eu quero deixar claro nessa hora, queridos, é que a escolha que fazemos em relação às nossas abordagens tecnológicas vão dizer se temos ou não vida abundante. Percebemos, por exemplo, que assim como as redes sociais são capazes de aproximar pessoas distantes, criando vínculos maravilhosos, ela também pode levar uma pessoa a gastar todo o seu tempo nas redes sociais, não permitindo que ela separe tempo para coisas básicas da vida, como, por exemplo, adorar ao Senhor, ler a sua palavra, meditar, separar tempo para estar com a sua família, com seus amigos, porque as redes não deixam. Já existem muitos estudos em que dizem como as telas, e aí como fala tela de celular, notebook, tablet, televisão, podem influenciar o comportamento humano. Um estudo realizado pela PUC Rio de Janeiro mostrou classicamente que o comportamento humano tem sido alterado devido ao excesso no uso de telas. Entender um limite saudável na utilização delas e trazer para a nossa vida uma atitude correta. E ó, não é só coisa de jovem não, hein? Porque tem muitos experientes aí que não saem das telas, porque é divertido, é interessante, é muito mais novo para eles do que para a geração mais jovem, mas precisamos fazer a escolha certa. Como eu disse o texto de 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Teve uma vez lá em casa que eu precisei falar com o meu menino assim, ó, você não vai usar o celular. Seu comportamento não condiz com a criança que possa usar o celular agora. Minha esposa está ali, não deixa eu mentir. E aí eu só falei uma vez. Ele entendeu. E aí eu fui ler um pouco no quarto, e eu estava no quarto, minha esposa lá embaixo escutando, eu só escutei ele conversar, mãe, mas como assim eu não vou poder usar o celular? Eu vou morrer. Eu lá em cima só rindo, né? Falei assim, meu Deus, eu vou morrer, que caos, né? Morreu não, gente. Melhorou o comportamento. Agora nem está usando o celular direito, né? Outro dia estava falando, pai, não, mas tem uns 9 dias que eu não uso o celular. Eu falei, está sentindo falta? Não, não. Que bom. E o comportamento mudou, a atitude. Nós vamos percebendo, queridos, que nós podemos incorrer no erro e tamanho de nos tornarmos escravos da tecnologia. E como eu disse, eu me incluo nisso. Por isso precisamos repensar as escolhas que fazemos e se de fato temos vida abundante. Porque às vezes nós só não temos nem tempo. Mas às vezes o tempo está escorrendo dos nossos dedos, não é mesmo? Segunda escolha, queridos, que eu acho que seja válido nessa noite comentarmos, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Nós introduzimos falando sobre a obra da redenção e nós entregamos a nossa vida. Quando a gente fala, ó, aquele que declara que Jesus é Senhor. Quem que é Senhor? Senhor é dono.
Né? Se nós temos dono, ele é o nosso dono. Por quê? Aqui o texto está explicando ainda melhor. Porque fomos comprados por alto preço. Que preço foi esse? A vida de Jesus entrega naquela cruz. A Bíblia continua, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. A segunda escolha que nós precisamos fazer, queridos, é escolher cuidar do nosso corpo e da nossa mente, porque eles são o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Querido, se a gente quer ter vida abundante, não tem jeito se não cuidar do corpo. Não tem jeito se não cuidar da mente. É um equívoco pensar que existe vida cristã desassociada do cuidado com a saúde. Esse texto nos mostra claramente como Jesus se importa da maneira como nós vamos cuidar do nosso corpo. Nós não somos a morada? Se nós somos a morada de Deus, como nós estamos sujeitando ou cuidando dessa morada? Eu lembrei de você agora, Davi. Você lembra quando você ensinava a gente na escola bíblica? Você vai colocar o que aí? O Espírito Santo está aí dentro de você, não era assim? Cheio de fumaça, tudo escuro, tudo sujo, não era assim? E era impactante as falas do Davi. Eu não quero isso não. Eu quero uma vida diferente. Eu quero limpar a casa. Eu quero deixar esse ambiente como um ambiente que glorifica a Deus. Sabe, queridos, e essa escolha vai dizer muito para a gente. Porque a maneira como nós cuidamos do nosso corpo vai fazer com que ele responda de forma saudável. É impossível uma pessoa que não é saudável ter vida abundante. Então, se nós precisamos cuidar do nosso corpo, por exemplo, nós precisamos cuidar da nossa alimentação, né? Alguém já teve uma experiência aí que comeu muito, mas comeu e ficou tão entupido? E ficou assim. Você não fica bem. Alguém já comeu tanto que passou até mal, teve que tomar algum medicamento para poder lidar com aquele excesso? Eu vi umas risadinhas aí, eu acho que alguém testificou com isso, porque eu já passei por isso. E a sensação é desagradável demais, não é? Demais. E se eu disser para você que se você ingerir excesso de açúcar, de sal e de gordura, você não só vai se sentir mal, mas vai fazer com que seu organismo produza substâncias capazes de deixar você mais deprimido. Você acredita? Porque isso é comprovado cientificamente. Se eu não souber controlar, por exemplo, a minha alimentação, glorificando a Deus através do meu corpo, dificilmente eu viverei vida abundante. E eu precisei, queridos, já contei meu testemunho aqui, ser impactado por Deus no ano de 2022. Quando o Espírito Santo, num dia devocional, me indicou um livro, fui ler o livro, e ele falou muito comigo. E de alguma forma ele conduzia a mim dizendo assim, que eu não estava glorificando a Deus com o meu corpo. Era esse texto que eu li aqui, ó. Meu Deus, como eu não estou honrando o Senhor através do meu corpo. Eu rodeei, fiz o inventário da minha vida e não enxergava. Como eu estava procurando viver uma vida em santidade, glorificando a Deus e etc. Aí Deus falou assim, olha para o espelho. Aí eu olhei. Eu percebi que meu rosto, que já é largo e redondo, estava ainda mais redondo. Eu percebi que as laterais, elas perdiam para a frontal, que crescia.
E as coisas começaram a ficar difíceis, porque eu comecei a me sentir extremamente mal comigo. E aí eu ouvi o Espírito Santo falar comigo assim: está na hora de você aprender a me honrar através do seu corpo. Eu me sinto estremecido até hoje, porque foi uma das experiências que mais marcaram a minha vida. Eu cheguei nos meus 123 quilos, com 1,87 m. Quando fui fazer meus exames, as coisas não estavam nada boas. E a única coisa que me passava em mente é que eu não estava cuidando do templo e da morada do Espírito Santo. E eu fui chorar. Porque é assim que a gente faz, né? A gente vai chorar com Jesus. E a gente vai falar para Jesus o quanto nós estávamos arrependidos. E quando eu estava arrependido. E eu não sabia o que fazer ou como fazer. E como profissional da saúde, eu comecei a ficar com vergonha também. E o negócio começou a dificultar demais. E bem que eles falam, quando está tudo ruim, piora um pouquinho. Aí começa as coisas a melhorarem, né? E aí o Senhor falou assim, é só começar. O Senhor me dirigiu um livro. E eu indico esse livro para você que deseja viver uma transformação. Chama Plano Daniel. Bem proposital, né? Plano Daniel. Meu filho chama Daniel. Um plano perfeito aí para mim. Baseado na experiência que Daniel da Bíblia vivenciou. Ele traz uma ressignificação da experiência no cuidado com o corpo. Escrito por um pastor americano junto com alguns médicos. Fantástico o livro, queridos. E eu digo que eu vivi uma experiência transformadora a partir de então. Precisei ressignificar a minha alimentação, precisei ressignificar o comportamento que eu tinha em relação ao sedentarismo, porque eu justificava o meu tempo de trabalho e estudo e com a família para dizer que eu não tinha tempo para praticar um esporte ou fazer um exercício físico. E eu precisei começar a ressignificar isso. E eu me recordo bem que ao final, no meio do semestre, agosto de 2022, já tinham sido perdidos 20 quilos, queridos. Eu ainda não estou naquela base necessária, mas estou tentando me esforçar a cada dia. Mas eu posso dizer que a escolha que nós fazemos para ter vida abundante faz toda a diferença. E ela precisa envolver o cuidado com o nosso corpo, inclusive com a sexualidade. Infelizmente, uma temática desafiadora para ser abordada, mas importante que nós venhamos buscar em Deus orientação para vivermos também, queridos, uma sexualidade saudável. Porque caso ela não seja saudável, ela vai nos impedir, com certeza, de viver uma vida abundante. Somos o templo do Espírito Santo, somos a morada de Deus. Cantamos lindamente essa canção, choramos e declaramos com muita fé, que essa fé poderosa possa nos conduzir a uma caminhada com Cristo, em nome de Jesus. Eu estou finalizando. A terceira e última escolha que precisamos fazer, né, dentro de muitas, quero trazer para você, está em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Vou ler até o versículo 17, diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Terceira e última escolha que eu quero trazer, queridos, agora, é que precisamos decidir, desfrutar do nosso tempo hoje, da melhor maneira possível. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, não é mesmo? Todo dia.
24 horas por dia. E nós precisamos escolher, otimizar o nosso tempo da melhor maneira possível. Se eu e você não formos capazes de otimizar esse tempo, possivelmente teremos dificuldade de viver vida abundante. Alguém aqui já passou por um dia que o dia passou e você não fez nada? Nada aconteceu? Você parece que não teve aquela sensação de proveito do dia? Ficou estranho. Você não ficou bem. Nossa, eu estou me sentindo estranho. Às vezes fiquei escorado o dia inteiro, ou o dia inteiro na rede, ou só na televisão. E não era aquele dia de descanso que você precisava e é merecido, não. Era um dia qualquer. Que às vezes nós gastamos o nosso tempo de uma forma que não vale a pena. A maneira como nós usamos o nosso tempo, queridos, diz muito. E aí eu quero repetir, eu acho que tem coisa que a gente tem que falar sempre. Às vezes nós temos dificuldade de viver o tempo de hoje. Por quê? Porque a gente está preso nas dores do passado. Não tem jeito de viver vida abundante se eu ficar vivendo o que aconteceu lá no passado. E se eu não ressignificar o hoje. Eu lembro bem quando a pastora Fátima ensinava a gente no beabá do discipulado, ela falava assim, ó, ainda fala, né? Olha as mãos, os dedos são iguais? Não. Então, assim como os dedos não são iguais, nós podemos ter clareza de que as pessoas não são iguais, as situações não são iguais, os tempos não são iguais, e em cada tempo existe uma situação, um momento. Então nós precisamos aprender a deixar o passado no passado, tratar, lidar com ele, mas ficar remoendo um passado que não volta mais, pode nos impedir de viver vida abundante. Queridos, não sei quanto a você, mas eu já fiz muito isso, e vez ou outra eu tenho que lutar contra a minha própria mente, e dizer para ela, ó alma, fica quieta, porque você já conheceu o Senhor. A gente está rindo, né? Mas a gente aprende isso com o salmista, ele falava com a própria alma, eu aprendi. E tem épocas que parece que é assim. Tem momentos que eu vou percebendo, por que eu estou sentindo isso? Eu não posso. Eu tenho vida abundante em Cristo, eu tenho que dirigir o meu coração e falar assim, olha, esse passado, ele está no passado. Ao menos recorrer a Jesus, ajuda-me, Espírito Santo, a esquecer as dores do passado, os traumas, as dificuldades. Se talvez é difícil lidar com elas, procure um conselheiro idôneo para ter orientação, para ter apoio, para ter ajuda, busque terapia, mas não permita o seu tempo ser perdido pensando em dores do passado, porque nos impede de viver o hoje de forma plena, nos impede de receber a vida abundante que Jesus tem para a gente. Eu costumo pensar, queridos, que está tudo pronto lá no final. E aí nós estamos indo na caminhada. E nessa caminhada, nós vamos tendo várias portas, que são labirintos. E muitas vezes entramos nas portas. Rodamos, cansamos. E quando nos damos conta, clamamos pelo Senhor, saímos do labirinto e continuamos no lugar que paramos. Às vezes, queridos, estamos rodando em círculo por coisas do passado, e Deus está falando assim, olha, vai avante, prossiga, tem muita coisa boa que eu preparei para você. O ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Nós precisamos escolher. Talvez seja necessário evitar ficar ansiosos demais com as coisas que ainda estão por vir. Esse é o motivo das minhas orações
em alguns dias na semana. E a gente parece não aprender. E aí que nós vamos percebendo que vida cristã é todo dia. E clamar ao Senhor é todo dia. E pedir o Senhor ajuda é todo dia. E fazer jejum é sempre, talvez todo dia, o que possível. E estar conectado com Deus. Não é que você é fanático, irmãozinho, aleluia, não. E nem é porque tem ministério, é pastor, missionário, evangelista ou ministro, não. É para todos que são cristãos. Por quê? Porque é um desafio. E parece que cada dia que passa cresce mais a realidade de que somos bombardeados de acontecimentos, de situações, para nos levar a não confiar. E vez ou outra meu coração não está bem, está ansioso porque pode acontecer, mas eu aprendi a desenvolver algo que o Senhor falou comigo assim: olha, declare isso, Deus está cuidando de nós. E quem se torna pai de família, tem uma família, esposa, filhos, ou o inverso, a esposa e tal, sabe muito bem do desafio que é. E vez ou outra minha esposa me pega falando assim, ela vem em mim: e agora, amor, o que nós vamos fazer? Eu não tenho uma resposta. E eu preciso falar: amor, Deus está cuidando da gente. Queridos, minha esposa está grávida. Agosto, logo no início, nós vamos receber a Maria Flor. Mas nós passamos por um aborto. Nós perdemos um bebê. Depois de anos de tentativa. E eu já não sabia mais como lidar com aquelas questões. Eu tinha uma esposa que precisava ser acolhida. Eu já não conseguia lidar com aquela situação. E eu precisei falar: amor, Deus está cuidando da gente. Não sei como. Não sei a maneira. Não estou vendo humanamente. Mas com os olhos da fé, eu preciso crer. E eu quero que você creia comigo. Porque eu não posso ter uma esposa deprimida, angustiada e pensando tantas coisas. Eu preciso que você fique bem, para que seu corpo responda bem, possamos ser agraciados pelo Senhor. Deus está cuidando da gente. E parece, queridos, quando a gente fala isso, é fácil. Não. Quem disse isso é alguém que estava passando um momento muito difícil. Mas nós confiamos que Deus estava cuidando da gente. Naquela tarde, eu pedi licença do trabalho, acompanhei minha esposa e ficamos juntos a tarde toda. Confiantes. Não vendo, confiantes. Queridos, nós precisamos aprender a escolher. Para ter vida abundante, nós precisamos aprender a escolher. Aquela temporada difícil passou. O embrião que foi diminuindo, já não existia mais. Teve todo um processo hospitalar, difícil. E aí nós pensávamos: vamos tentar de novo, como que vai ser? Eu tinha certeza. Deus queria nos dar a graça da paternidade de novo. Mas como ter essa preparação? Como confiar? Será que vai dar certo? Será que tem jeito? Será que vai se repetir? E os desafios vêm, queridos. E a ansiedade vem. E a preocupação vem. Sempre para nos impedir de viver vida abundante. Mas nós podemos, com a ajuda de Deus, queridos, escolher de forma certa. Quero finalizar dizendo que nós escolhemos o que fazer do nosso tempo, como usar o nosso tempo. Nós podemos, por exemplo, deixar de lado o passado, podemos tratar a ansiedade do futuro, na confiança em Deus, e podemos viver hoje, aproveitando o nosso tempo de qualidade,
tempo de qualidade com sua família, tempo de qualidade com seus amigos, tempo de qualidade com você mesmo, tempo de qualidade com o seu Deus. Sempre será uma questão de decisão. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de fazermos as melhores escolhas. Em nome de Jesus. Vamos adorar.